Existe um padrão bem específico na história dos jogos de terror indie e vira um fenômeno da internet. Começa sempre da mesma forma, um jogo pequeno lançado quase sem expectativa e de repente explode nas redes. Domina o YouTube, vira meme, vira mercadoria, vira série animada, vira filme. A comunidade se apaixona pela atmosfera, pelos personagens, pelo mistério, e daí em diante o criador enfrenta uma pressão enorme para continuar entregando capítulo após capítulo, revelação após revelação. E aí começa o grande problema, porque manter esse nível de interesse é muito difícil, e é muito difícil mesmo. E quando os criadores tentam sustentar a chama, adicionando mais e mais camadas da lore, mais personagens, mais referências, mais teorias, às vezes e eles conseguem, sem querer, afogar tudo e fazer o jogo ser especial no começo. Five Nights at Freddy's passou muito por isso e passa até hoje. E agora, com a chegada do capítulo 5 de Pop Playtime, existem sinais concretos de que Pop Playtime pode estar entrando no mesmo ciclo de FNAF. E a gente vai falar sobre isso. Enfim, eu me chamo Solarian e seja bem-vindo ao Quarto Branco. Para entender o que está acontecendo com o Pop Playtime, você precisa conhecer a história de FNAF. FNAF foi lançado em 2014 por Scott Cawthon, um desenvolvedor independente e fez o jogo quase sozinho, depois de anos de fracasso. O conceito era simples e genial. Você é um segurança noturno numa pizzaria infantil e precisa sobreviver aos animatrônicos que ganham vida à noite. O terror vinha menos dos sustos em si e mais do que estava implícito. Crianças desaparecidas, cadáveres dentro de fantasia, uma empresa podre por dentro. A comunidade não precisava que o jogo explicasse tudo. Ela iria descobrir tudo sozinha. O que aconteceu depois é uma aula sobre como a pressão do sucesso pode deformar uma criação. Scott percebeu que as pessoas eram obcecadas com a história, então ele começou a colocar mais história. FNAF 2 expandiu o universo, FNAF 3 prometeu seu capítulo final, e aí ele não parou. Veio o FNAF 4 e era para ser o fim definitivo, mas depois veio o Sister Location, depois o Pizzaria Simulator, depois o Ultimate Custom Night, e aí depois a Steelwood Studios assumiu e trouxe o Help Wanted, Secret Breach e FNAF Secret Breach Run. Mais de uma dezena de jogos, uma série de livros e só vai. O que aconteceu com a lore, cara, ela foi crescendo e se contradizendo, adicionando retcons, jogos, personagens mortos de volta à cena, criando conceitos novos que conflitavam com os antigos. Nas versões mais recentes da franquia, a lore ficava só complicada. Os personagens como o Spirit Trap parecem ser uma continuação do Spirit Trap, mas os jogos anteriores confirmam que o espírito dele estava definitivamente no inferno. Os jogadores não têm mais ideia clara do I é ou quem é, de como os eventos se conectam, tá ligado? Virou uma situação onde você precisava de uma planilha para acompanhar a história. E aí tá o ponto central. O Scott não tinha um plano concreto desde o início. Ele foi criando a lore enquanto criava os jogos e levou as partes confusas e contraditórias em toda a narrativa. Depois que ele percebeu quantas pessoas eram obcecadas com a história no primeiro jogo, ele construiu FNAF 2 e FNAF 3 com uma ênfase ainda maior em lore. Incluiu novos personagens que nunca foram explicados direito e mini-games absurdamente difíceis de acessar. A comunidade foi ficando frustrada e, conforme o passar do tempo, foi só piorando. Fãs antigos sentiam saudade do mistério e do terror dos primeiros jogos, e a lore começou a ficar avançada demais com o conceito de manifestações digitais e inteligência artificial, e simplesmente não encaixava mais na atmosfera original, cara. Passou a ser algo completamente diferente. A grande lição do FNAF não é que a lore é ruim, é a lore sem direção, lore que cresce e preenche o espaço, em vez de contar uma história, um começo, meio e fim, matam e tornava a franquia especial. E aí a gente olha pra Pop Playtime e começa a ver uns padrões bem conhecidos. Quando o primeiro capítulo de Pop Playtime chegou em outubro de 2021, ele tinha uma proposta e funcionou muito bem por um motivo extremamente simples. Ele não tentava ser mais do que era. Uma fábrica abandonada de brinquedos, um ex-funcionário recebendo uma carta misteriosa, um brinquedo gigante azul te caçando pelos corredores. A premissa era minimalista, mas a execução era extremamente afiada. O Run virou viral num nível que poucos jogos independentes alcançam. O personagem aparecia em todo lado, no TikTok, YouTube, Instagram, de vídeos de reação a memes. O que diferenciava a Pop de outros jogos de terror mascote horror, da época, era a qualidade visual, o nível de polimento para um estúdio pequeno e uma promessa implícita de que havia algo muito maior por trás da fábrica. A lore era acessível, você não precisava ler um livro para entender o que estava acontecendo,
dizendo: a operação da Playtime ou escondia o horrível e você, como funcionário, estava no meio disso, direto ao ponto. O capítulo 2 expandiu o universo com a Mamelon Legacy, aprofundou os experimentos da empresa e a questão dos órfãos. A humanidade estava engajada. O capítulo 3 deu um salto de qualidade narrativamente impressionante. Cara, é o meu favorito, não tem jeito. Com Etnep, com a iniciativa dos Boris, com um tom muito mais sombrio, muito mais corajoso. Se você acha que terror é o tipo assim, e hoje em dia tá ruim, vai ver o capítulo 3. Pô, irmão, o terror é absurdo. Os capítulos anteriores davam a sensação de que a Mob estava improvisando, com a narrativa conectada por fios cada vez mais emaranhados, conforme a lore ficava mais intricada. Mas havia algo crescendo ali, um ponto importante que separa a Pop Playtime de FNAF. Pelo menos antes, né? Na verdade, pelo menos até agora. E a Mob Entertainment evitou as grandes contradições da linha do tempo e construíram a narrativa do FNAF. A lore, embora complexa, ainda conseguia ser mais digestível, e a Mob não terceirizou o universo para outros estúdios, pelo menos não da mesma forma que o Scott fez com a Shiwu, né? E isso manteve uma certa coerência. Mas é exatamente aí o capítulo 4 e o capítulo 5 começam a acender umas luzes amarelas de um alerta e a gente precisa ficar ligado. Antes de falar sobre o capítulo 5, a gente precisa entender o que a comunidade já vinha dizendo nos meses anteriores ao lançamento. Na Steam, no Reddit, no YouTube e em fóruns especializados sobre Pop Playtime, havia um sentimento crescente de que a franquia estava começando a perder o controle narrativo. O capítulo 4 foi o maior alvo dessas críticas. Uma das queixas mais recorrentes da comunidade era bem específica: o jogador não tem um objetivo claro. Vozes na comunidade apontavam que o jogo não tem muita substância, tá ligado? O jogador ainda não tem uma meta super clara, além de receber uma carta estranha e tô indo ver os meus amigos que viraram brinquedo, você me entende? E é tão frágil que o próprio jogo lampeia isso no capítulo 4, sem dar uma explicação real. A maior parte do jogo consiste em o jogador tropeçar acidentalmente em set pieces, enquanto nada significativo ou relevante realmente acontece na história. Isso é uma crítica muito séria. Não é um fã rabugento reclamando à toa. É uma análise estrutural do roteiro do jogo. E além disso, havia a questão da escala narrativa inflada, né? A representação do lado sombrio da Playtime ou, né, chegou a um ponto irreal. A morte repentina de mais de 60 pessoas e o desaparecimento completo de uma família inteira não causam nem metade da comoção e real do Etnep causou, numa tentativa de mostrar as atrocidades da empresa numa escala épica. A narrativa se distanciou demais da realidade e isso tá deixando o Pop Playtime está chegando perto do caixão. E aí chegou o capítulo 5, o lançamento em fevereiro de 2026. Veio a reações mistas e revelam bem essa divisão dentro da comunidade, né? Algumas pessoas falaram era boa, outras pessoas falaram era ruim. Eu particularmente achei o capítulo 5 horrível. Não gostei do capítulo 5, fiz até um vídeo criticando. Mas enfim, o capítulo 5 recebeu avaliações mistas ou médias pela crítica, né? Uma nota de 74 no Metacritic, e isso é muito notável, porque os capítulos anteriores tinham recepções mais calorosas, havia claramente uma queda no consenso. Uma das críticas mais contundentes veio de um lugar extremamente inesperado, do Markiplier, né? Um dos maiores youtubers do mundo e é um histórico bem documentado de afinidade com jogos de terror. Jogou o capítulo 5 e disse que simplesmente não conseguia mais continuar se esforçando para avançar na franquia. Ele criticou as motivações inexplicadas dos personagens e a dependência excessiva do jogo em sequência de perseguição, argumentando que elas perdem todo o valor emocional assim que você morre, porque daí vira memorização mecânica e não mais uma atenção genuína. Quando você joga um jogo, você precisa saber por que está acontecendo, né, o B e o A, e o porquê e o A está se conectando a B, disse ele, né? E anunciou e não jogar o capítulo 6. E um criador desse porte abandonando uma franquia publicamente é um sinal e os desenvolvedores não podem ignorar, porque se um vai, cada um vai seguir atrás um do outro e etc. Peraí, porra, tem um gato miando pra caralho, e porra é essa? Na análise geral das críticas, um padrão recorrente aponta que o momento narrativo diminuiu, com sensações que pareciam projetadas para estender o tempo do jogo ao invés de aprofundar o enredo. Eu, real, fiquei muito chateado vendo esse jogo, tá? Eu, de fato, me estressei e foi horrível.
horrível de fato, mano. Eu não gostei, mano. Porque pra mim, parecia eles estavam enfiando, enchendo linguiça, tá ligado? Pra nada. Eram uns puzzles extremamente complexos e longos, tá ligado? Só pra abrir uma porta. E logo depois você já abriu outra porta. Tipo assim, velho, caralho, cara, ridículo. Eu, de fato, não gostei do capítulo 5, tá bom? Não digo que seja ruim, mas perdeu a narratividade e Power Playtime tinha, cara. Entendeu? E pra mim, isso é horrível, velho. As sequências de perseguições, e são uma marca registrada dos jogos de terror, mascote, né? Do mascote horrors, são intensas e perfeitas para streamers, né? E tipo, cara, a parte do Wei, poxa, cara, eu bato palma. Mas todo o resto, até mesmo a perseguição do protótipo, pra mim foi horrível. Mas a esta recente, os capítulos recentes dependem excessivamente delas. Tipo, elas precisam extremamente ficar ligadas nas perseguições. Mas não, velho. Não precisa ter perseguição. Basta você aprender a construir um jogo decente. E aí as perseguições ficam pra trás. Você me entende? O jogo do Power Playtime 5 só foi ficar bom de fato, interessante de fato mesmo, quando a gente passou a focar no Wei, vendo as lembranças dele e também tendo aquela parte da perseguição. Aí sim foi a única vez no jogo inteiro eu de fato fui entretido. De todo o resto, eu fiquei vendo o vídeo, mano. O vídeo, né? A live do Ori, uma cara de bunda extrema. Uma live de 6 horas, 8 horas, não sei. Eu demorei 6 dias pra assistir tudo. Justamente porque era horrível. Tudo bem, e o Ori, como eu disse no vídeo passado, né? Ele pode pegar um jogo e tem 6 horas, ele consegue transformar o jogo em 6 em 12. Mas a culpa não é dele, né? A culpa é do jogo. Ponto muito importante e muitos jogadores esperavam o capítulo 5 fosse o fim da série, já que ter 5 capítulos é muito comum para um projeto indie, mas o capítulo termina um outro nossa, não sei falar, não sei pronunciar isso, mas é isso aí. O doutor ainda vivo numa forma de backup. Isso levou aos fãs a acreditar que o capítulo 6 será o último. Mas pra mim, acaba no 7, né? Mas a certeza não existe, cara. Cada capítulo prometendo e não entregando o fechamento começa a cansar. E isso é exatamente o que FNAF fez por anos. E você sabe muito bem aonde isso vai dar. Chegou a hora de ser direto. Vamos colocar FNAF e Power Playtime lado a lado e ver onde os padrões coincidem, porque não é só impressão, são tendências documentadas. O primeiro paralelo é o problema do objetivo do jogador. No FNAF original, né, você sabia exatamente o que estava em jogo. Sobreviver à noite, a atenção era imediata. Com o passar dos jogos, o objetivo virou uma teia de aranha de motivações familiares, conspirações corporativas e missões pouco claras. No Power Playtime, a justificativa para o jogador estar naquela fábrica sempre foi muito frágil, uma carta anônima, e em vez de fortalecer essa justificativa ao longo dos capítulos, a narrativa foi se tornando mais dependente de o jogador simplesmente aceite e está variando no setor em setor sem um propósito muito definido. É um problema de roteiro e se agrava com a expansão. O segundo paralelo é a inflação dos personagens e da lore. No FNAF, cada jogo novo trazia novos animatrônicos, novos vilões, novos conceitos, e o universo foi crescendo até o ponto de se tornar fã exigia horas e horas de vídeos explicativos no YouTube. Tipo assim, eu parei numa parte muito avançada da história. E nisso, mesmo eu tenha parado numa parte absurdamente avançada, mais de 95% das pessoas, né? Eu ainda assim, para poder voltar pro início da história agora com After the Meme e tudo, etc., com os livros novos que saíram, eu preciso ver mais de 1001 vídeos para conseguir entender. E eu simplesmente desisti de FNAF, justamente porque é muito cansativo e é muito difícil você entender a história tudo de novo. Enfim, a lore de FNAF pode estar afastando novos fãs. O problema nas versões mais recentes é que cada novo pedaço de conteúdo apresenta mais perguntas do que resposta. No Power Playtime, capítulo 5 introduz novos personagens, novos conceitos com a Ron e Side, né? Os Ultimates, novas fitas cassete, e termina com fios narrativos e vão ser retomados em pelo menos mais um capítulo. Quantos personagens a franquia consegue sustentar antes e a audiência perder o fio, né? O terceiro paralelo é o problema da Revenge, né? Essa merda desse eu não sei pronunciar. Como a muleta narrativa. O Scott Alton usou isso por anos. FNAF 4 era o capítulo final. FFPS prometia encerrar o segundo arco e sempre tinha mais
mais uma reviravolta, mais um sobrevivente, mais um segredo. E o Scott notou a insatisfação dos fãs com a gameplay e lançou o FNAF 4, dizendo que seria o capítulo final. E depois fez o FNAF 5 e continuou o padrão de adicionar novos personagens que ampliavam ainda mais a história. E Pop Playtime, e em um momento parecia estar convergindo para um desfecho, agora tem pelo menos mais um problema pela frente depois de 5 anos, tá ligado? Depois de 5 anos não, depois do capítulo 5, com o vilão principal ainda ativo. O quarto paralelo é o gameplay repetitivo mascarado de conteúdo. O FNAF virou cada vez mais dependente de variações do mesmo loop. Observe, reaja, sobreviva, escute, sem renovar genuinamente a mecânica central. Os capítulos mais recentes de Pop Playtime são mais longos, mas caem em armadilhas típicas de jogos de terror mais extensos, como a Bad Tree, né? O excesso de sequências que se prolongam além da conta. Por outro lado, a narrativa, os personagens se tornaram mais refinados com o tempo. E isso é uma faca de dois gumes. O jogo está ficando mais ambicioso narrativamente, mas as mecânicas não estão evoluindo no mesmo ritmo. Agora, e é importante ser justo, existe uma diferença crucial entre FNAF e Pop Playtime, e precisa ser reconhecida. A Mob Entertainment afirma ter uma visão de longo prazo clara para onde a história está indo. Eles sabem o destino emocional da narrativa. A diferença é que tentam não deixar o roteiro tão rígido e ele não possa respirar. O Scott Alton, por contraste, admitiu e foi criando a lore conforme criava os jogos, e isso foi uma merda, sem um plano estruturado desde o início. E foi exatamente isso que gerou os maiores problemas. Se a Mob realmente tem esse plano, eles estão em vantagem. A questão é essa, e a execução tem que honrar essa promessa. E tem muitos críticos, né? Muitas pessoas criticam e reconhecem isso. Embora o capítulo 5 não inove na fórmula, a Mob claramente fez mudança de design e mostra uma evolução. Pela primeira vez, saíram de um capítulo genuinamente curioso sobre o que vem a seguir. E não era algo garantido nos capítulos anteriores, né? Se tornou um pouco mais real. E isso é real a merecer o crédito, tá ligado? Mas reconhecer os próprios pontos positivos não significa fechar os olhos para os alertas, porque a gente tem que ficar muito ligado. Já e Pop Playtime tá quase virando o FNAF 2.0. Então, qual é o veredito? Pop Playtime está condenado a repetir os mesmos erros de FNAF? Não necessariamente, mas os sinais de alerta estão lá, tá? E ignorá-los por o capítulo 5 tem boa recepção na Steam, tá ligado? Seria um erro de análise extremamente, né, extremamente complicada, tá ligado? As avaliações positivas de fãs fiéis e saúde narrativa de longo prazo são coisas completamente diferentes. O que a franquia precisa fazer agora é mais fácil de identificar e executar. O primeiro, o jogador precisa de um objetivo claro e emocionante verdadeiro. Não é suficiente estar numa fábrica por este ou uma carta. Após 5 capítulos, o protagonista precisa ter uma razão concreta e pessoal para estar ali. E essa razão precisa ser comunicada ao jogador de uma forma extremamente direta, não enterrada em dezenas de fitas cassete espalhadas por corredores. O terror funciona melhor quando você se importa com estar no jogo. Segundo, a Mob precisa encerrar o que abriu. Cada personagem novo, cada conceito novo, cada revelação novo precisa ter uma resolução. O FNAF se perdeu porque cada capítulo abriu 3 novas perguntas para cada resposta que dava. A Mob Entertainment tem uma oportunidade real de fechar a narrativa de forma elegante e não deixar a história do jogo se tornar tão complicada quanto a do FNAF. Essa janela existe agora, o capítulo 6, seja ele o último ou não, tem que ser decisivo. Terceiro, a gameplay precisa evoluir junto com a narrativa. Os quebra-cabeça e as perseguições são parte da identidade da franquia, mas quando a comunidade começa a descrevê-los como elementos de preenchimento, é porque a balança inclinou demais para um lado da repetição. O terror genuíno não vem de correr o tempo todo, vem dos momentos de silêncio antes do jogo, antes do caos, tá ligado? Tipo assim, mano, aprende com o mesmo jogo que vocês fizeram, o capítulo 3, aprende, velho, aprende. Dos puzzles que revelam algo sobre o mundo, né? Isso é muito bom. De mecânicas que mudam porque a história mudou. E quarto, e talvez o mais importante, a Mob precisa tomar cuidado com a distância entre entre o que promete e o entrega, né? O FNAF construiu uma cultura de a mais por vir, tem mais coisa aí, nossa, mistério, você é o detetive, é Sherlock Holmes, vai lá, tá ligado?
e eventualmente se tornou cansativo mas nunca chegava de forma satisfatória. A humanidade do Power Playtime ainda está engajada, ainda está fazendo teoria, ainda está esperançosa, mas a paciência não é infinita, tá ligado? Pelo menos não a minha. No final das contas, Power Playtime ainda tem algo que FNAF perdeu nos seus anos mais conturbados. Uma humanidade e o jogo seja bom. E está critiquando não por ódio, mas porque se importa muito. E isso é valioso. E se a Mob Entretenimento souber ouvir esses sinais, não para fazer o jogo mais fácil ou mais palatável, mas para fazer o jogo mais honesto narrativamente, existe uma chance real. Existe uma chance real de o capítulo 6 seja uma conclusão e a franquia merece. E convenhamos, cara, Power Playtime tá com a gente há muito tempo. E isso é muito legal, velho. Power Playtime é um jogo extremamente foda. É o mascote horror e mais cresceu depois de FNAF. E a gente é muito ver esse jogo tendo um final extremamente bom. Sendo que a gente não é ver o jogo virando um FNAF, velho. Não é ver o jogo tendo os mesmos erros, tá ligado? Então a gente precisa sim, o capítulo 6 ou capítulo 7 tenha um final emocionante e deixe a gente satisfatoriamente pronto e relaxado, justamente pra gente poder olhar e falar, cara, valeu a pena todos os anos de espera, todas as horas de gameplay. E no final a pergunta fica a Mob vai aprender com a história de FNAF antes que seja tarde demais, ou vai descobrir capítulo por capítulo e ter uma franquia de sucesso é muito mais fácil do que saber quando e como terminá-la? Deixa nos comentários o que você acha, tá ligado? Você acha que realmente Power Playtime ainda tem uma direção clara, ou já sente que a franquia está perdendo o fio? Esse debate é exatamente o que a comunidade precisa ter, porque a gente precisa levar esse jogo, gente, pro final digno ele merece ter. Enfim, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, valeu e tchau!